O jarro de Pandora, e primeiro, né? A gente fala muito da caixa de Pandora por causa da tradução de um renascentista, que é o Erasmo de Roterdã, muito famoso, do Elogio da Loucura. E o Erasmo de Roterdã era um estudioso dos clássicos, estava envolvido nesse projeto do Renascimento de voltar às fontes, então ele tem muita tradução e comparação, edições críticas de textos gregos, né, como por exemplo até os textos do Novo Testamento. Numa das traduções que ele fez de textos clássicos, ele traduziu o mito de Prometeu e traduziu a palavra como caixa. E é daí que vem o nosso caixa de Pandora. Mas originalmente era um jarro, e isso é importante porque isso provavelmente remete a uma prática mesopotâmica que um historiador que é o Martin West, que é uma referência muito importante para o vídeo que eu fiz também, ele tem um livro que chama A Face Oriental do Helicon. E ele busca nesse livro relações históricas entre a mitologia grega, principalmente, e outras mitologias, como por exemplo mesopotâmicas, semíticas em geral, né, indianas. Então é um livro muito interessante nesse sentido. E ele fala sobre o jarro de Pandora e ele apresenta a hipótese de que o jarro de Pandora provavelmente remete a uma prática mesopotâmica que era o uso de jarros para aprisionar males, espíritos. E isso a gente encontra, deixa eu mostrar aqui para vocês inclusive, incantation bowls, né? Esses são esses jarros de encantamento que até no cristianismo antigo isso era muito utilizado. Que ele tem uma série de textos aqui, alguns têm, muitas vezes tem essas imagens no fundo, e ele é um jarro, é mais ou menos, lembra um pouco a ideia daquele negócio de sonhos, que o pessoal coloca às vezes na janela, no quarto, que tem umas peninhas, né? Como é que chama isso mesmo? Apanhador de sonhos, né? É que a ideia é que isso seria, tipo, filtra de certa forma, né, os espíritos positivos ou as energias negativas, melhor dizendo. E o Incantation Bowl ele tem uma relação com isso, é um objeto apotropaico, de afastar, ou nesse caso, de guardar o mal. Então isso aqui é um exemplo de uma coisa que a gente encontra muito na Mesopotâmia e depois encontra muito no mundo mediterrâneo também, que são esses objetos para prender maus espíritos. E os jarros, no caso do jarro de Pandora, provavelmente a ideia era essa, que era um jarro de prender espíritos, e quando a Pandora abre esse jarro, todos os males personificados aí pelos espíritos se espalham pelo mundo. É, então, provavelmente era essa a referência, e o Martin West, inclusive, usa isso como um dos seus argumentos de que a história original de Prometeu tem uma raiz muito forte na Mesopotâmia. E aí a proposta do Martin West, inclusive, de que provavelmente, sempre provavelmente, porque as evidências são muito menores do que a gente gostaria que fossem, em termos materiais, né? Do que sobreviveu ao tempo para a gente tirar essas conclusões. Mas ele faz um argumento forte de que tanto as histórias bíblicas sobre Eva, né? Quanto a história grega sobre Pandora podem ter uma raiz comum na Mesopotâmia. Uma história mais antiga que as duas, da qual essas duas derivaram posteriormente. Né? É uma proposta de relação histórica que ele coloca. Então, essa é uma primeira coisa interessante sobre o Jarro de Pandora. E outra coisa interessante é que tinha no Jarro de Pandora, a história diz que a expectação ou a esperança foi a única coisa que ficou quando Pandora fechou o jarro. E aí, um dos autores, um autor grego, eu não sei se é o Pseudo Apolodoro, da Biblioteca de Apolodoro, quem faz, eu não anotei aqui, mas tem um autor que faz uma leitura disso, de que a esperança é o pior de todos os males, é a arma final ali de Zeus, porque ele espalhou todos os males pelo mundo por meio desse jarro, e se a gente não tivesse esperança, a gente desistia do projeto da humanidade logo naquele ponto. Em vez de sofrer os males, a gente pulava do barco e não sofria mal nenhum. E aí a esperança é justamente aquilo que, apesar dos males, dá pra gente a força suficiente para continuar. É uma visão muito pessimista, né? Terrível. Mas é a visão desse autor grego antigo. Agora eu não me lembro quem, depois eu pesquiso aqui. Mas graças a essa esperança, que na verdade é uma esperança vã, a gente tem força suficiente para continuar sofrendo a maldição de Zeus, né? Essa é a interpretação desse autor, que é bem tardio, né? Ele interpreta a história de Hesíodo lá do século VIII a.C., mas eu acho que ele já é até um autor grego posterior a Cristo, então quase nos últimos séculos ali, antes da era cristã, né? Mas essa é uma das interpretações que eu achei bem curiosa e ultra pessimista, né?